No culto da Sexta-feira Santa, nós fizemos uma liturgia chamada Tênebre, Ofício das Trevas. Quem esteve aqui na sexta-feira presenciou isso. Nós íamos experimentando, digamos assim, a escuridão, gradativamente nos lembrando sobre como ela se abateu sobre Cristo e sobre a terra naquele dia, naquela sexta-feira. Nós íamos apagando velas a cada parte da escuridão enfrentada por Cristo. Trevas da traição, trevas da negação, trevas da humilhação, trevas da injustiça, da condenação, trevas da cruz, trevas da morte. Mas vocês se lembram, uma última vela, a sétima, ficou acesa. Porque não se trata de uma vitória das trevas. Se trata de uma aparente vitória, mas por trás da aparência, da esperança e da certeza das promessas de Deus, certeza de vida e de ressurreição que nós estamos celebrando hoje. Havia e há sempre uma esperança de vida além do que pode ser visto. Como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo ressuscitou, Ele verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Essa é a confissão de muitas igrejas em todos os tempos e lugares. E essa não é só uma frase para ser repetida, mas é uma certeza, é uma âncora de esperança. O que nós celebramos hoje, no domingo da Páscoa, é mais do que só um evento extraordinário lá no passado. É a vitória definitiva da luz sobre as trevas, da vida sobre a morte, da graça sobre o pecado. Uma vitória que se estende sobre a nossa vida hoje, sobre a vida diária. É verdade que muitas vezes enfrentamos trevas que parecem que não vão acabar. Às vezes a madrugada parece impossível de enfrentar. O Evangelho de Lucas nos mostra isso, quando as mulheres fiéis vão em direção ao túmulo ao amanhecer. Elas vão com amor, mas vão sem esperança. Elas estão carregando aromas, especiarias para perfumar o corpo de Jesus. É tudo o que elas esperavam conseguir fazer. Elas estavam cercadas, imersas pelas trevas do luto, do medo, da falta de esperança. Como tantos de nós, quando nas nossas lutas diárias nos sentimos vencidos pela dor, pela perda, ou nos parece interminável o silêncio de Deus. Mas ao chegar no túmulo, algo mudou na vida daquelas mulheres. A pedra havia sido removida. O corpo não estava lá. E a mensagem do céu, pela boca do anjo, era clara. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Essa pergunta dos anjos ainda ecoa hoje. Por que nós, por que eu e você, ainda insistimos em buscar vida onde só existe morte? Por que nos deixamos dominar pelas trevas se a luz de Cristo já brilhou no nosso coração? Muitas vezes vivemos alimentando culpa, mágoas. Outras vezes vivemos buscando justiça própria, como se nós fôssemos os responsáveis por mudar a nossa vida ou criar a nossa própria salvação. Outras vezes ficamos angustiados porque queremos consertar todas as coisas erradas que há no mundo com as nossas próprias forças, o que é impossível. Estamos apegados demais às trevas, enquanto já poderíamos estar vivendo a alegria da luz que há em Cristo. A Páscoa vem nos lembrar do poder dessa luz, que as trevas não têm a palavra final. O mal pode ferir, mas não pode vencer. O pecado pode nos derrubar, mas não pode mais nos destruir. A morte pode nos alcançar e nos amedrontar, mas não pode nos aprisionar. Porque Jesus ressuscitou, Ele vive e nós também viveremos. Como diz o apóstolo Paulo, o último inimigo a ser destruído é a morte. E essa vitória sobre a morte já começou, já foi completada na ressurreição de Cristo. É claro que nós ainda vivemos num mundo marcado por morte e trevas, mas Deus promete, no fim dos tempos e na segunda vinda de Cristo,
Vitória completa, consolidada, já garantida pela sua ressurreição. Hoje nós ainda sentimos os efeitos da morte e das trevas. Nós ainda choramos nas nossas perdas, nós ainda enfrentamos enfermidades, nós ainda sabemos que o túmulo parece o fim da estrada, mas não é o final. A estrada não termina com morte, mas recomeça com vida e vida eterna. A estrada não termina na escuridão, mas recomeça com a luz que há na ressurreição de Cristo. Deus promete a partir de Cristo uma nova criação. O apóstolo Paulo diz que assim como em Adão todos nós herdamos morte, em Cristo todos nós herdamos vida. Em Cristo começa uma nova humanidade da qual todos os que estão unidos a Ele pela fé fazem parte. Ele é um novo Adão, um novo ser humano que inaugura uma nova era para todos nós, a era de amor, de paz, da graça de Deus, que vai ser consolidada no final. Nós lemos hoje no texto de Isaías 65 a respeito dessa nova realidade. Deus diz: eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém mais se lembrará dele. O passado será esquecido. Como nós gostaríamos, né? De esquecer o passado. Hoje ainda não conseguimos completamente, porque sofremos com a marca da treva no nosso coração. Mas um dia tudo terá passado, não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. É certeza que Cristo nos dá. O texto de Isaías continua dizendo: alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar, pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Isso a gente sabe, não fala da Jerusalém terrena, que acabou sendo destruída lá em 70 depois de Cristo, mas fala da Jerusalém celestial, que aparece de novo no livro de Apocalipse de João, né? A Jerusalém que desce do céu como noiva adornada ao encontro do noivo Jesus. E aí Deus diz: eu ficarei contente com Jerusalém, o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. A aflição e o choro foram necessários na trajetória de Jesus e de todos os que o acompanharam. A aflição e choro podem ser necessários na nossa trajetória e na nossa vida, mas eles não são o fim. A promessa e a certeza da Páscoa é de ressurreição, e não apenas um escape individual da morte, mas a transformação do mundo inteiro para aqueles que creem em Jesus. O projeto de Deus não é abandonar sua criação, mas renová-la por completo. Essa renovação começou naquela manhã da Páscoa e pôde ser vista no corpo de Cristo, mas ainda será consolidada de maneira vitoriosa e para sempre, quando Ele vier novamente a julgar os vivos e os mortos. O apóstolo Paulo diz em Romanos 13, versículo 12: a noite está terminando e o dia vem chegando. Por isso, paremos de fazer o que pertence à escuridão e peguemos as armas espirituais para lutar na luz. E esse é um outro aviso atrelado à mensagem certeza de paz, de que nós não vivemos mais para as trevas e por isso precisamos aprender a andar na luz. Trevas na nossa vida também podem ser pecados aos quais estamos muito apegados e contra os quais não queremos verdadeiramente lutar. Nós precisamos encontrar em Deus e no perdão de Cristo a força para a transformação que Ele já quer efetuar na nossa vida. O Salmo 16, que também depois é repetido por Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, diz: pois não deixarás a minha alma na morte, tu me farás ver os caminhos da vida. Isso é verdade cumprida em Jesus na sua ressurreição, mas também é verdade cumprida em nós todos os dias, quando Ele nos tira das garras do pecado e da morte e nos coloca de novo no seu caminho, que é de vida, através do perdão de Cristo e do que Ele vem nos ensinar a caminhar com Ele. Essa é a fé pascal. É a fé que repetimos em todos os domingos, porque todo domingo é uma celebração pascal. É a fé de que mesmo que atravessemos o vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque a luz da ressurreição já nos alcançou. Jesus mesmo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Essa luz não é só um consolo espiritual, é um convite à transformação. É um chamado para sairmos dos túmulos que ainda nos prendem. O medo,
a culpa, a indiferença, a violência, os maus desejos, o ódio, o egoísmo. É um chamado para vivermos como filhos da luz, espalhando esperança onde há tristeza, promovendo reconciliação onde há divisão, aprendendo a amar, perdoar e ajudar o nosso próximo a caminhar na luz, assim como um Deus paciente e bondoso conosco, nos ama, nos perdoa e nos encaminha sempre de volta ao que Ele quer de nós. Talvez você tenha chegado hoje ao culto ainda envolto em alguma escuridão. Talvez seja alguma marca de culpa, de mágoa, talvez dúvidas, talvez perdas, ou uma luta silenciosa que só você conhece contra o pecado e as tentações. A Páscoa não apaga magicamente essas trevas, mas a Páscoa lembra que se acendeu uma luz em Cristo, e essa sim não se apaga. Andando em meio a trevas do mundo e do nosso coração, nós temos a certeza de que, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos resistir sem temor. Porque a sua luz brilhou, as trevas não podem nos vencer. Aleluia, Cristo vive. Vivamos também na sua luz. Amém.